Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutinos, Mercado Agostinho. Produção e apresentação, Laurolindo Santos Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Salvo Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Bendize a minha alma e louva ao Senhor. O Salmo 145. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Ignorar as Escrituras, ignorar o próprio Cristo, nos lembra o São Jerônimo. O último domingo de setembro, na liturgia, é dedicado à Bíblia. Com Nossa Senhora, hoje lembrada como a Senhora das Mercês, reafirmemos o compromisso quanto aos fatos, meditar sobre eles, trazê-los ao coração. Bem-aventurada aquela que acreditou no que foi dito da parte de Deus. Jesus continua nos ensinando como devemos nos relacionar com os bens deste mundo. Deus permite que partilhemos os bens por Ele criados, mas que não sejamos os donos do que foi feito para todos. A ganância gera tristeza e dor, desrespeito e amargor com as pessoas e a própria natureza. Sempre temos o que aprender com nossas relações no mundo, com as pessoas, com a natureza e com Deus. O profeta Amós anda muito aborrecido com a classe social ociosa e os dirigentes exploradores que vivem às custas dos mais pobres e pouco se preocupam, se é que há preocupação, com o sofrimento e a miséria dos humildes. Nossa história carrega muitas situações semelhantes e que devem nos fazer pensar para jamais repeti-las. É preciso perder cada vez mais o desejo de possuir. Papa Francisco disse que nunca viu um caminhão de mudança acompanhando o enterro, ou seja, nada levamos, somente o bem e a bondade praticados. O Evangelho traz em seu ensinamento o exemplo de dois extremos, o rico sem piedade, sem compaixão, e o pobre explorado, abandonado, sem direito ao mínimo de sua dignidade, que é um prato de alimento. Jesus não deixa dúvidas de que a ganância não permite de modo nenhum a vida, e impede a plenitude da vida, como também a eternidade. Os senhores do mundo fazem suas escolhas, mas não medem suas consequências, e depois não há como retratar-se ou refazer-se. Aquele rico foi parar no meio dos tormentos, pois ele mesmo cavou a separação entre a vida e a morte, entre a paz e a guerra. Preferiu seguir seu caminho e não da partilha, da renúncia, da fraternidade e solidariedade. Apenas colheu os frutos de sua escolha. Deus é bom e misericordioso, mas também é justo, não nos esqueçamos. Em nossa realidade social, precisa-se ter o senso crítico bem aguçado, pois há realidades que são verdadeiros transtornos entre nós. Há milhões de crianças morrendo de fome por aí afora, na Somália, no Iêmen. O fazendeiro egoísta bateu o recorde de colheita de grãos em sua propriedade, mas as crianças de seus empregados estavam passando fome. Será que a separação entre ricos e pobres é querida de Deus? Claro que não é, e é impossível mesmo. Deus nunca aprovou tal desventura. O acúmulo será sempre sinal de pecado.
Os bens que não são administrados justamente irão sucumbir, pois Deus jamais aprovou o acúmulo pelo acúmulo e o possuir pelo possuir. O Evangelho é forte e decisivo em seu ensinamento, pois não há nele meia medida. Ou somos dele, seguindo seus valores, ou estamos contra ele e arcamos com a consequência de nossa escolha. A realidade da partilha será sempre exigente, mas é o caminho que nos leva à felicidade real e verdadeira. Sejamos fiéis ao ensinamento de Cristo e tudo irá bem e ainda teremos a recompensa da eternidade feliz. A escolha é nossa. E preciso ter coragem na missão para bem servir os valores do reino. Mais uma vez, a Diocese me confiou uma outra função. Desde a última quinta-feira, junto aos padres deonianos, em parceria de trabalho, assumi a administração paroquial de Jaci. Então, estou servindo agora 2 paróquias. Claro que somos mais padres para tentar ajudar, não deixar o povo sem atendimento, o que requer de todos a compreensão e, claro, de todos vocês, a força das orações para que bem cumpramos nossa missão de evangelizadores. Como sempre falo, troquemos orações. Rezemos uns pelos outros, porque a messe continua grande. Os trabalhadores são poucos. Algumas paróquias na diocese sem o pároco, a presença firme, maciça do pároco nas paróquias. Então precisamos rezar pelas vocações e assim rezar pelas famílias. Nossa Senhora nos conceda a mercê do amor de Deus. Como sempre escolhi pela ordenação, quero continuar servindo ao Senhor com alegria, aqui na Lavras, ali em Jaci, em parceria com a turma dos padres deonianos. Que bom que somos parceiros na arte de servir ao nosso Deus via o reino que nos foi confiado. Trabalhemos incansavelmente pela dádiva de evangelizar. Então, você, nosso ouvinte, companheiro de sempre, contamos com as suas orações. E as retribuímos também a tantos quantos nos pedem. Você agradece o dom da vida, os que estão passando aí por muitas maneiras de calvários, aos que estão também agradecendo graças e bênçãos recebidas, o dom da vida. Que o amor de Deus continue sendo derramado em nossos corações. Interceda por nós, a Santa Mãe de Deus Maria, hoje a Senhora das Mercês, amanhã domingo 25, lembrada também como a Senhora do Bom Parto. Aos pés da mesma Mãe, abracemos a nossa cruz. E pela força da palavra, com a mesma Mãe, todo dia vivamos intensamente, fazendo o que Jesus nos disser. Grato pela oportunidade no programa, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e Senhora das Mercês, do glorioso São José, do apóstolo São Judas Tadeu, da nossa Santa Rita de Cássia, desça, permaneça e acompanhe a todos nesse final de semana com a coragem do caminho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que essa bênção se estenda muito especialmente ao grupo do Terço dos Homens da Paróquia de Santa Rita de Cássia, na próxima segunda, completando mais um ano de caminhada como grupo do Terço dos Homens da Paróquia de Santa Rita. Que Deus abençoe lá este grupo e assim toda a nossa diocese, né? Tivemos a graça de concelebrar com Dom José Eudes o encontro diocesano do Terço dos Homens, momento muito especial. Juntos, perseveremos na oração. Nos abasteça o amor de Deus. E esse amor confirme a vida e a graça do dom da vida, do Lauro, aniversariante de ontem. Deus o abençoe com muita saúde, a serviço sempre desse programa há mais de 30 anos. Então, você, Lauro, pelo aniversário, orações e bênçãos, viu? Muita alegria, muita coragem, continuar a luta pela vida. Deus o abençoe sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Padre Hilton, da paróquia de Santo Antônio da cidade de Tiradentes, ao convite do Lauro e familiares, trazendo mais uma meditação para o programa Voz da Paróquia de São João Bosco. Como iniciei falando um pouco
sobre a proposta para o mês de setembro, o livro de Josué, gostaria de trazer alguns detalhes, inclusive algumas características marcantes desse livro. Porque esse livro é uma continuação dos 5 livros de Moisés, desde Gênesis ao Deuteronômio, e descreve como o Senhor ajudou os israelitas a obter a terra prometida. E Josué, nos seus 24 capítulos, gostaria de fazer um esboço. Por exemplo, de 1 a 6, os filhos de Israel atravessam milagrosamente o rio Jordão e entram na terra prometida. Iniciam a conquista da terra destruindo a cidade de Jericó. Depois de Josué 7 a 12, Israel perde a batalha contra o povo de Ai devido à desobediência. Depois de se arrependerem, os israelitas prosperam em batalha, pois o Senhor luta com eles. Eles assumem o controle da terra prometida. Depois de 13 a 21, a terra prometida é dividida entre as tribos de Israel. Contudo, nem todos os habitantes iníquos são retirados da terra. Os israelitas armam o tabernáculo no lugar chamado Siló. Certas cidades são designadas como cidades de refúgio. E nos últimos capítulos, do 22 a 24, antes da morte, José exorta o povo a ter coragem, a guardar os mandamentos de Deus e a amar ao Senhor. Ele e o povo fazem um convênio e escolhem servir somente a Deus. José e Eleazar, o terceiro filho de Arão, morrem. Josué havia liderado Israel na tomada da terra prometida. Israel havia conquistado reinos e se estabelecido no território que Deus prometera aos patriarcas. Mas Josué sabia que ainda assim o povo corria perigo. Ele reconhecia a presente ameaça da desobediência e da idolatria entre os israelitas. E é neste contexto que Josué convoca uma reunião geral entre o povo. Quando todo o povo estava reunido, ele fez um grande discurso. E esse discurso começou com um resumo profético da história redentora de Israel. Aí Josué relembra o povo sobre os atos soberanos e redentores do Senhor, falou sobre desde quando Deus chamou Abraão, tirando-o de um contexto pagão idólatra até a chegada em Canaã. E nesse discurso Josué enfatizou a libertação da escravidão do Egito e a proteção e provisão divina durante toda a peregrinação no deserto. Contudo, o povo de Israel tinha que dar uma resposta. Essa convocação formou o pano de fundo da declaração que ele faz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Conforme gostaria de chamar alguma atenção, o que diz respeito a esta frase para a nossa realidade, a nossa família. Seja uma família ao serviço do Senhor, sim, porque nos ensina que é possível servir a Deus através do nosso relacionamento familiar. É possível alinhar os nossos projetos familiares com a vontade do Senhor. É possível alcançar a satisfação dentro do lar, objetivando antes de tudo a glória de Deus, servindo a Ele com sinceridade e fidelidade. Para tanto, os nossos relacionamentos familiares devem estar pautados na verdade de Deus revelada nas Escrituras. Também uma liderança que começa em casa. Sim, o livro nos revela que a liderança de um verdadeiro líder começa dentro da sua própria casa. Josué não era simplesmente o líder de todo Israel, mas primeiramente o líder da sua família. Há muitas pessoas que se ocupam em liderar multidões, mas se esquecem de liderar a própria casa. Há muitas pessoas que querem mudar o mundo, mas nem mesmo tentam começar a mudança pelo seu próprio lar. Uma família também comprometida com a sua unidade. Sim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nos ensina que dentro da unidade familiar não deve haver espaço para o individualismo egoísta. Curiosamente, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre a família de Josué. Não se sabe quem foi sua esposa, quem foram seus filhos e netos, mas o que se sabe é que Josué era um líder comprometido com a unidade familiar.
Ele não era alguém preocupado apenas consigo mesmo, mas também com todos que dependiam dele. Por isso, Josué não apenas disse, eu servirei ao Senhor, mas disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Também um exemplo dentro e fora de casa. Sim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, me desperta para pensar que o ensinamento, que a pessoa que serve a Deus deve ser o exemplo para os que estão ao seu redor. Josué não era do tipo de pessoa que dizia, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Josué não disse, minha casa servirá ao Senhor, mas disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí ele se coloca em primeiro lugar no sentido de ser o exemplo para aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Há pessoas que querem que seus familiares sirvam a Deus, mas elas próprias não servem de exemplo. Quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso não significa que ele iria obrigar seus familiares a servir a Deus. Na verdade, o verdadeiro serviço ao Senhor não é construído sobre as bases da obrigação. O que Josué estava dizendo é que ele jamais deixaria de conduzir a sua família à verdade de Deus. Sim, Josué rompe os limites da sua casa e leva o povo a também declarar, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. E hoje, passando para também parabenizar o nosso amigo, nosso irmão, o Lauro Lindo Santos. O desejo de alegria, de felicidade é meu, de todos os seus que compartilham o momento da sua vida. Que você, Lauro, seja muito feliz, muito abençoado, muito agraciado, com muita saúde, com muita amizade e com muita ação de Deus na sua vida, de toda a sua família. Seja muito feliz, parabéns e Deus o abençoe sempre. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, todos com Deus, e sempre intercedidos pela Virgem Maria, Senhora Auxiliadora. Amém, amém, amém. Bom dia, querido irmão, querida irmã do programa A Voz da Paróquia de Dom Bosco. Quem vos fala é Padre Javé Domingos, reitor do seminário e vigário paroquial da nossa Igreja Catedral. Hoje nós celebramos a festa de Nossa Senhora das Mercês, uma devoção muito cara ao povo são-joanense, que celebra sua festa com alegria e com muita beleza. A palavra mercês ou mercê significa misericórdia, grande favor. Então, ao celebrarmos esse título de Nossa Senhora, nós celebramos aquela que nos trouxe a misericórdia de Deus, que é o Cristo Jesus. É Nossa Senhora que é uma mãe cheia de compaixão e de preocupação com seus filhos, que de braços abertos nos oferece o seu favor, a sua bondade, o seu carinho, a sua misericórdia. Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Jesus Cristo é esse sinal de amor e de perdão. E por isso Nossa Senhora assim se manifestou lá na Espanha, a São Pedro Nolasco, pedindo que ele fundasse uma ordem religiosa para a libertação dos cristãos que estavam caindo em poder dos mouros. Então, São Pedro Nolasco criou esta ordem e, angariando fundos, fazendo campanhas e fazendo um trabalho esplêndido, conseguia libertar da prisão os cristãos presos. Hoje, a Igreja, principalmente aqueles que vivem o carisma mercedário, vivem e trabalham para a libertação de outras prisões, outras cadeias que prendem nossos irmãos. As drogas, os vícios, a pobreza que escraviza. E Nossa Senhora é uma inspiração, ela é inspiradora daqueles que lutam pela liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, de São Paulo.
e Nossa Senhora das Mercês, da Misericórdia, da Libertação, incentiva a lutar para que as pessoas tenham dignidade, para que as pessoas possam viver livres e em paz em suas vidas. Que Nossa Senhora assim nos abençoe, queridos irmãos e irmãs, e que sejamos nós promotores da vida, da liberdade e sinais da misericórdia uns para com os outros. Que Nossa Senhora das Mercês, que hoje celebramos com esse carinho e com tanta festa, seja para nós motivo de alegria, de força e de fé. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora abençoe a todas, a todos. Piedosíssima Mãe das Mercês, rogai por nós. Olá, caros ouvintes, espero que todos vocês estejam bem. Vocês sabem que podem contar com as minhas orações. Hoje faremos o comentário do Evangelho do 26º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros ouvintes, durante muito tempo pensou-se que esta parábola era uma espécie de geografia, entre aspas, do inferno, e uma análise psicológica dos sentimentos daqueles que são danados, daqueles que são destinados ao inferno.
parece que a coisa não vai por aí. O que a parábola quer mostrar é que os ricos cavam um abismo que os separa da vida e que esse abismo nem mesmo um ressuscitado pode transpor. O drama é muito simples: um rico e um pobre. O rico se veste com roupas estrangeiras e se banqueteia com os amigos todos os dias. O pobre, doente, jaz caído à porta do rico, com cachorros lambendo-lhe as feridas, à espera de migalhas que caiam da mesa do rico. Mas não são bem migalhas, são os pedaços de pão que, naquele tempo, eram usados como guardanapo para limpar e enxugar a boca e as mãos, e depois atirados no chão. O pobre morre e vai ao seio de Abraão, isto é, para a vida do povo de Deus, junto com Deus. O rico morre e é enterrado. Fim do primeiro ato. Vamos dar início agora ao segundo ato. O que está por trás disso tudo? Justamente o contrário do que parece à primeira vista. O pobre se banqueteia com a vida no céu. O rico sofre no inferno. Aqui nem mesmo a migalha, ou seja, uma gota d'água, passa de um lado para o outro. Por quê? Porque entre o rico e o pobre há um abismo imenso, intransponível. Quem o cavou? O próprio rico. Não é ele que se protege tanto que acaba numa prisão? Não é ele que se retira e se afasta do povão? Como é que o pobre poderia ir até o rico e dar-lhe um pouquinho da vida com que Deus presenteia os pobres? Fim do segundo ato. Agora então temos o terceiro ato. O que fazer? Diz o rico: já que estou perdido, que o pobre então vá até os meus irmãos igualmente ricos e os previna, pedindo impossível, conforme o segundo ato. Existe o abismo que o rico cava para se proteger. Além do mais, os ricos são letrados, podem ler a Bíblia, ou melhor, o Antigo Testamento, ler Moisés e os profetas. O profeta Isaías, por exemplo, diz que eles devem fazer repartir a comida com quem passa fome, hospedar em sua casa os pobres sem abrigo, vestir aquele que se encontra nu e não se fechar à sua própria gente. Está no livro de Isaías, capítulo 58, versículo número 7. Mas os ricos, ou seja, aqueles que são apegados aos bens materiais, aquele que colocam os bens materiais, o dinheiro, no lugar de Deus. Eles não estão dispostos a isso. E o rico insiste: se um dos mortos lhes aparecer, levarão um susto e mudarão de vida. Será mesmo? Será que quem não aceita a mensagem do Antigo Testamento aceitará a do Novo? É claro que o ressuscitado aqui é o próprio Jesus. Quem não se abre à palavra de Deus, também não se abre a Jesus. E o fim do drama, que vai acontecer, depende de cada um. Cada um tem a chance de ser esperto, servindo a Deus e ganhando a vida, como o administrador infiel da passagem do Evangelho do domingo passado. Ou ser idiota, servindo ao dinheiro e acabando enterrado para sempre. Todos nós temos o direito de termos os bens necessários para a nossa vida. O problema é o apego demasiado aos bens materiais. O rico aqui representa aquele que idolatra o dinheiro e coloca o dinheiro em lugar de Deus. Não podemos agir assim. Deus em primeiro lugar, sempre. Meus caros irmãos e irmãs, pensemos assim. Devemos estar sempre desapegados dos bens materiais, do dinheiro. São coisas secundárias que servem para nos garantir o necessário para vivermos.
mas todas as pessoas de todos os tempos e de todos os lugares, de todas as raças, de todas as línguas e de todas as nações têm o mesmo direito. Não pode acontecer como acontece hoje, uns poucos privilegiados e outros tantos espoliados, oprimidos, marginalizados, empobrecidos. Precisamos lutar, trabalhar para que o reino de Deus possa realmente acontecer. Um reino de amor, de justiça e de fraternidade. Agora, eu gostaria de dizer que neste fim de semana estamos com 2 eventos muito importantes em nossa paróquia. O primeiro é a festa da Comunidade Rural do Fé, Comunidade São Vicente de Paula. Ontem tivemos terço dos homens e às 19 horas, missa, e às 20. Hoje, à noite, teremos Santa Missa às 19 horas e depois procissão luminosa. Amanhã teremos missa às 11 horas e após a missa, almoço com feijão tropeiro. Depois, leilão de prendas e serviço de bar. Venham participar conosco. O outro acontecimento importante é que hoje à tarde daremos início ao 27º EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo, da nossa paróquia, Paróquia São João Bosco. Mais de 100 adolescentes e jovens farão esse lindo encontro com Cristo. Rezem para que tudo saia conforme o programado. Abraços, obrigado e abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Copo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutino e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Seu nome nas almas eterno será.